para os amigos rubro-negros. Valfrido, depois de STJD, averiguação de tudo, a gente tem a notícia do árbitro da partida. A surpresinha, vamos ver aqui, na tua, como diz, né? Na tua humilde opinião, a gente está falando aqui do árbitro Hilton Pereira Sampaio. Vai apitar Vasco e Sport. O que é que tu achas aí dessa novidade? Essa surpresinha, foi boa? Então, eu lembro que o Hilton ele tem algumas arbitragens polêmicas também, né? O Hilton Pereira. Algumas arbitragens bem polêmicas. Então, é aquilo. Vamos torcer para dar certo, para que ele tenha uma boa arbitragem, que não se complique, mas vamos dizer assim, depois de uma partida como aquela do Palmeiras, que foi a última do Sport, a CBF ainda escolheu um árbitro que também, de vez em quando, é polêmico, a gente já começa aí com o pé atrás, a gente já começa preocupado, mas torce que ele tenha uma atuação que a gente não lembre que ele existe no domingo. O problema não é só o juiz, né? Porque agora a preocupação não é só com o juiz e os bandeiras, a preocupação é com o juiz, com os bandeiras e com a bexiga, eu ia dizer a porra do VAR, a bexiga do VAR, né? Porque, porra, qual é o problema de chamar o cara e dizer, cara, no mínimo isso é duvidoso, no mínimo, vou chamar ele, é polêmico o negócio. Ó, fulano, tá aí a imagem, eu tô dizendo que é X, o meu administrador aqui, o meu assistente tá dizendo que não, vê aí, porque no fim de tudo é tu que vai assinar, né, o BO aí, no mínimo, né? Só para constar aqui, pelo menos a minha ideia, tá, gente? A minha e de informações que a gente tem dos bastidores. O Sport entrou com uma notícia crime não, né? Que não é um crime, mas é uma notícia. Uma denúncia, né? Uma denúncia, isso, valeu, Valfrido. Entrou com uma denúncia no STJD para que o STJD analise as imagens, analise tudo. A galera, porra, mas não dá para ver, não? O STJD não já viu, não? Primeiro, gente, da entrada, aí tem todos os trâmites. O STJD vai analisar a imagem, que já analisaram, já viram tudo. É só questão do trâmite. E levando à frente o processo, todos que participaram de Sport e Palmeiras na Ilha do Retiro, na arbitragem, vai, etc., devem pegar um gancho. No sentido literal, você pode dizer, não adianta nada, é porque os pontos não voltam. Cara, se olhar por esse viés, eu entendo. Mas olha por outro viés. O Sport entrou na segunda rodada, não teremos mais para frente, pelo menos sustos lá atrás, pelo menos se espera, porque o Sport entrou. Valfrido, lanço a pergunta aqui. Você lembra alguma data que o Sport ou de qualquer outro clube, o STJD acatou uma denúncia contra a arbitragem assim? Eu não estou lembrado. Faz muito tempo e se teve, eu não lembro. Estava conversando com o Sombra sobre isso. Eu não lembro, eu acredito até que é um precedente, que tem duas coisas aí. Primeiro, pessoal, quando pergunta, porque o STJD não agiu antes, é porque o STJD ele precisa ser provocado, né? Então, o Sport provocou o STJD com um pedido e se instaurou um inquérito. Se instaurar o inquérito, não quer dizer que já acha que tem algum culpado, não. Vai investigar o que aconteceu. E eu acredito que esse precedente ele é aberto a partir do momento da grande participação das bets no Brasil e no mundo hoje. Então, eu acredito que o viés da investigação vá por esse lado. Verificar se houve algum dolo, alguma questão aí de um juiz, de uma aposta diferente, o volume, etc. Mas, sendo bem sincero, Alessandro, houve aí um erro de fato, né? Um erro não foi um erro de direito, algo que vai mudar o resultado da partida, ou que houve foi um erro de fato. O VAR não chamou, muito pela orientação que existe hoje na CBF, porque o ano passado a gente recebeu muitas críticas no futebol brasileiro pelo VAR muito intervencionista. O juiz marcava no campo, o VAR vinha colocar caraminhola na cabeça do juiz, até quando o lance era ali totalmente de interpretação e o juiz acabava voltando atrás. Houve uma nova orientação para que o VAR interviesse menos, né, no jogo. E aí a gente acabou observando que o VAR muitas vezes ele é utilizado para corroborar o que o juiz marca dentro do campo. Ele não vai olhar a verdade do fato. Ele vai procurar um jeito de dizer que aquilo ali está certo.
E com o áudio que você mostrou aqui, inclusive no Eu Pratico Esporte, se viu isso, porque na primeira imagem dava para ver o Matheus Alexandre tirando a bola, e ele vai para uma imagem mais distante para dizer, não, ele tocou na perna do jogador, pronto, acabou-se, é pênalti, entendeu? E eu acho que a participação importante do esporte em apresentar essa denúncia e ela ser investigada é nesse sentido. Eu não acredito que vá ter anulação de partida, perda de ponto, nem uma punição excessiva para os árbitros e o VAR. Mas eu acredito que ela serve, de repente, para uma mudança na orientação da participação do VAR na partida. Inclusive, ela serve também, e a gente viu um levante da imprensa nacional, dos colunistas, para o treinamento da arbitragem. Aquilo que estava esquecido lá, da questão dos 60 milhões, centro de treinamento de arbitragem, entrou em pauta novamente. Então, eu acredito que vai haver um investimento maior na CBF, treinamento de arbitragem. Esse fato do esporte, infelizmente, a gente sofreu, mas eu acredito que vai ser aí um ponto de partida para algumas mudanças na arbitragem do país e também na atuação do VAR. Então, eu não espero nada demais da denúncia, do resultado da denúncia, mas eu espero que haja uma mudança na forma de se trabalhar na arbitragem do Brasil. Eu só chamo a atenção, na medida do possível, porque é um caso que foi para o STJD, independente das bets, o esporte mandou. Então, a arbitragem vai ter, né, eu acredito, um pé atrás, mais cuidado, principalmente porque reverberou muito essa história. Claro, muito mais por causa do Palmeiras, porque se fosse Sport Baraúnas de Mossoró, né, esse negócio não ia pro ar, não ia, né, como a imprensa sudestina. Esse jogo, Alessandro, desculpa falar, mas esse jogo ele estava sendo transmitido pela Record, pela Cazé TV e pela ESPN. Então, o Brasil inteiro estava assistindo esse jogo ao vivo. Então, por isso que assim que aconteceu, furou a bolha imediatamente. E eu acho que o ponto principal de furar a bolha e de ter essa unanimidade foi, e eu louvo isso, inclusive, foi a atuação do ex-goleiro Marcos, do Palmeiras. Que assim que acabou o jogo, ele postou o vídeo, e isso já quebra, porque aquilo que tinha de clubismo, a torcida do Palmeiras defender, quebrou na emenda todo mundo. Até a torcida do Palmeiras, eu vi um pai com a criança, filho, isso é moral, e é de direito, mas não é moral. É legal, mas não é ético, né? Mas não é ético, né? Foi assim, porra. Exato. Que aula do pai para uma criança, né? Nesse sentido aí, quando a gente vê que os pais deixam para a escola, muitas vezes, a educação total dos seus filhos. Outro papo que eu queria colocar aqui, aliás, deixa eu ver a galera, né? Vamos ver a galera aqui, porque se não passa, Juliana Freitas, a ideia dessa camisa verde do esporte foi de um palmeirense, está dizendo aqui, Juliano Freitas. Juliano, perdão. Juliana, essa camisa foi, acho que você não lembra, tá brincando, foi em alusão à camisa do México na Copa que teve do Mundo no Brasil, tá? Linda, e foi, infelizmente, para poucos que tinham na época, 1.200 conto, um negócio assim. E quem tinha dinheiro também não conseguia, né? Porque foi um número muito limitado, e graças a Deus eu consegui. Deixa eu ver aqui, Eduardo Foquinha, o Palmeiras nos últimos jogos vem sendo favorecido por erros de arbitragem. E o que aconteceu com o Sport foi bizarro, não tem clubismo que defenda aquilo. Carlos André, mais na Copa do Nordeste. Eu falei muitas vezes para a gente ficar de olho no juiz, porque eles estavam puxando muito para os outros times. E, fechando aqui, o Carlos André de novo. Deixa eu pegar outro aqui, Carlos André. Ele falando aqui que fez certo. Edu, espero que essa investigação sirva para algo. É um detalhe do que a gente está falando aqui. Aí você toma o teu partido, se é mais para bet, se é mais para o esporte, se protege isso, aquilo, outro. Então, há esse debate aí. Quem não está ao vivo, comenta aqui embaixo, né, depois da live, tá bom?